o tema que o Senhor me deu é por que caem os valentes. Por que os valentes caem? Davi, diante da morte de Saul e Jonatas, lamentou. A tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos. Como caíram os valentes? Irmãos, esta é a dor que Davi sofreu diante da notícia de que Saul e Jonatas haviam sido mortos. O Senhor me deu esse tema para falar sobre este assunto, para falar a vocês, porque nós temos ficado muito preocupados, eu tenho ficado preocupada com a queda dos pastores. Pastores têm caído em número extraordinariamente grande. Isso tem escandalizado o mundo e tem trazido muita dor ao coração do Pai, ao coração do noivo, Jesus Cristo. E então eu comecei a pensar, orar, pedir a Deus para responder esta pergunta: por que caem os valentes? Irmãos, um dia eu estava num casamento, e naquele casamento sentei ao lado de um repórter de uma revista muito importante, naquela época, de uma grande circulação. E eu disse a ele: escuta, senhor repórter, por que é que os senhores editores, repórteres, fazem um estardalhaço tremendo quando um pastor cai, quando um pastor tem problemas, ou ele causa escândalos? Sabe o que ele me respondeu? Pois é. O que nós esperamos de pastores é que eles sejam impecáveis. É claro que fazemos escândalos, porque não é algo esperado. E olha, irmãos, naquela hora eu fiquei quieta, me calei. E também nós ouvimos algumas coisas, como por exemplo, uma lamúria, um queixume de um pastor. Pois é, tenho até vergonha de dizer que eu sou pastor, porque os pastores têm causado tantos problemas por aí, e algumas pessoas, algumas companhias dizem: nós não fazemos negócio com os pastores porque eles não cumprem a sua palavra. Irmão, o que está acontecendo? A igreja de Jesus, que deveria ser uma igreja que deveria testificar da sua justiça, transparência, verdade, honestidade, nós estamos causando vários problemas, especialmente no corpo dos pastores. E quando eu digo corpo dos pastores, eu não estou me ausentando dizendo somente eles, pastores. Não é isto. Com sofrimento, com dor no meu coração, eu digo: eu faço parte deste corpo. Por quê? O corpo de Cristo, a noiva, é meu corpo, é a minha noiva. Eu sou a noiva de Jesus. Eu faço parte deste corpo. Portanto, por favor, entendam de que eu não estou aqui me esquivando, fugindo para começar a acusar. Não. Orando e pedindo a Deus o porquê disto, Deus foi mostrando várias situações. E uma das coisas que eu tenho que dizer aqui é o preparo e o treinamento inadequado de pastores. O preparo e o treinamento inadequado de pastores. Especialmente no que se refere à cosmovisão ocidental. O que é cosmovisão ocidental? Cosmo significa mundo, visão, visão. Então, quando eu digo cosmovisão ocidental, é que é a percepção que uma pessoa tem sobre o mundo. E esta percepção que uma pessoa tem sobre o mundo pode ser ocidental, pode ser oriental e pode ser bíblica. E o que acontece com o preparo dos nossos pastores, muitas vezes na faculdade de teologia, que temos nos Estados Unidos, na Alemanha, no Brasil, neste mundo ocidental, e também com a influência da cosmovisão ocidental ou das faculdades de teologias no hemisfério ocidental,
a própria Faculdade de Teologia do Japão e também de algumas outras nações orientais também têm sofrido essa influência, é o seguinte, é que aprendemos através da ciência, através da visão racional e intelectualizada, de que não existe nenhuma interação entre esta realidade nossa com anjos, Deus, espíritos malignos. Então, o mundo é percebido apenas como um mundo analisado, compreendido através de ciências. Razão, intelecto, lógica e ciência. E tudo aquilo que a ciência, a razão, a lógica não explica, então não existe. Esta é a percepção da cosmovisão ocidental. Agora, veja só, esse tipo de percepção, esse tipo de cosmovisão tem sido levado para a Faculdade de Teologia. Por isso mesmo, nós temos alguns problemas quando os pastores saem das faculdades e entram para o mundo de ministério. Eu lembro muito bem Gilberto Piquerin, Dr. Gilberto Piquerin. Estudou linguística e ele se treinou como doutor em linguística e foi missionário daquela organização chamada Wycliffe. Veio para a Alta Amazônia para traduzir a Bíblia na linguagem dos indígenas nossos. E ele disse que os primeiros anos apanhou com todo tipo de pressões, opressões, enfermidade. E ele achava que tudo aquilo teria uma causa natural, porque afinal ele saiu dos Estados Unidos e veio para o nosso selva amazônica, não é? Onde é uma selva tropical, com todos os problemas de calor, mas o que aconteceu com ele? Ele começou a dizer, não, tem algo sobrenatural. Deus o levou para uma percepção de um mundo diferente daquilo que ele conhecia, a cosmovisão ocidental. E ele começou a estudar a Bíblia e fazer uma leitura bíblica de uma maneira completamente diferente. E o que aconteceu? E daí ele descobriu a força de Satanás, descobriu a ação demoníaca, descobriu também a força do poder de Deus e também a interação dos anjos com os discípulos de Jesus Cristo. E a sua cosmovisão mudou completamente diferente. Por quê? A cosmovisão bíblica é aquela que realmente mostra, bíblica hebraica, mostra de que nesse mundo, nessa realidade, quem está agindo? Deus está agindo, os anjos também estão agindo, Satanás tem a liberdade de agir e também os demônios. Então, todos esses elementos fazem parte da realidade nossa. Então, irmãos, quando esse tipo de coisa é ensinada, não é? A percepção da realidade muda completamente. E agora, então, eu queria contar algumas histórias muito engraçadas. Um médico psiquiatra da Inglaterra. Isso aconteceu na década de 70. Olha, nós estamos falando de 2005, mas na década de 70, este psiquiatra estava dando uma consulta e analisando uma situação de uma determinada pessoa, e ele descobriu que aquilo era sobrenatural. E ele descobriu que chegou à conclusão de que era demônio. Então ele telefonou para o pastor dele. É o pastor de uma igreja anglicana da época, 1970 e pouco. Pastor, eu estou levando o meu cliente e eu gostaria que o senhor fizesse uma oração, aquela oração de exorcismo, porque esse cliente está com problemas de demônio. Até já, pastor. E o pastor, no seu gabinete, começou a pensar, mas como? Como é que pode? O meu membro, um dos ilustres membros da minha paróquia, psiquiatra, estudado, inteligente, como é que ele vai chegar à conclusão de que o seu paciente está com problema de demônio? Não, ele vai ter que mudar de ideia. Eu não posso concordar.
E assim ele esperou a chegada do médico. O médico veio acompanhado do seu paciente. E o pastor disse, escuta, você não está bem, não é verdade? Como é que você crê no século XX de que você ainda está lidando com o problema de demônio? A existência de demônio é o recurso que as pessoas analfabetas e ignorantes usam para explicar fenômenos inexplicáveis. Como é que você faz uma coisa dessa? O psiquiatra olhou bem para o pastor e disse, pastor, se o senhor crê ou não crê, tem uma coisa. A igreja anglicana o investiu de autoridade. O senhor tem aqui o livro de oração. O senhor pode abrir na página que trata do exorcismo e faça a sua oração. Irmãos, vocês não podem imaginar. Deus é misericordioso. Deus usou aquela oração feita por aquele pastor e aquele homem foi liberto. Eu conto essa história porque ainda no Brasil, muitos de nós não podemos aceitar a atuação de demônios na vida das pessoas. E eu queria também citar uma citação do John Richards. Ele escreveu um livro, Livra-nos do Mal, também na década de 70. E ele cita um homem que diz assim, esse homem é Colin Wilson, e esse homem é um homem secular, que diz assim, um novo ciclo começou na ciência. A revolta contra o velho, rígido reducionismo. Um reconhecimento de que o materialismo deixa metade do universo sem explicação. Biólogos, psicólogos e mesmo os físicos estão cuidadosamente tentando andar às apalpadelas no novo mundo. Eles estão reconhecendo que estão lidando com um universo vivo, entre aspas, universo vivo. Um universo cheio de forças estranhas. A magia do passado foi uma tentativa intuitiva para entender e controlar estas forças. A ciência do futuro será uma tentativa inteiramente consciente. Irmãos, isto foi falado no ano de 70, quer dizer, nos anos de 70, 1974. Agora, você sabe muito bem, se você não quer reconhecer que o materialismo é suficiente para poder entender o mundo, você está muito atrasado. Por quê? Afinal de contas, veja o que está acontecendo. Por que é que Harry Potter, né, os livros do Harry Potter estiveram em primeiro lugar na pesquisa da leitura aqui no Brasil? Né? E toda uma literatura relacionada com magia, com feitiçaria, está tendo uma vendagem tremenda. Aquela revistinha chamada Witch, onde o pessoal aprende como fazer magias, como fazer trabalhos, como fazer voodoo para destruir pessoas. Estão aí sendo vendidas de uma maneira tremenda. Agora, isso significa, irmãos, de que a velha visão voltou a circular por aí, porque o pessoal está cansado desse reducionismo de que a realidade é apenas material, apenas lógica, apenas cientista, e isso nós chamamos de reducionismo. E nós temos que nos libertar deste reducionismo, inclusive no preparo teológico dos estudantes que estão se preparando para serem pastores. E um outro aspecto é a questão da informação. Ou eu poderia dizer, preparo inadequado porque há apenas informação. Informação é uma parte muito importante. Realmente nós temos que dar todo tipo de informação e temos que colher e ir atrás da leitura, fazer pesquisas, porque o pastor, aquele que cuida das ovelhas, tem que ter a sua formação intelectual. Mas, irmãos,
a informação, a palavra de Deus mesmo diz que o saber ensoberbece e que o amor edifica. Então nós temos que pensar muito bem na questão da informação. Pelo seguinte, irmãos, eu encontrei uma situação muito interessante quando eu trabalhava com os estudantes universitários. Os estudantes universitários, quando conheciam Jesus através do trabalho que nós desenvolvíamos, através da Aliança Bíblica Universitária, trabalhei entre 66 a 76, viajando este Brasil inteiro, e naquela ocasião verifiquei o seguinte: os que verdadeiramente, os estudantes universitários que se convertiam nesses grupos, nesses retiros, nos acampamentos, estes se transformavam em verdadeiros apaixonados por Jesus. E a razão deles serem tão apaixonados por Jesus naquela época era porque também eles já estavam bastante desiludidos com o mundo intelectual, reducionista, científica, a cosmovisão ocidental. E então eles se apaixonavam por Jesus. E eles eram grandes entusiastas na evangelização dos seus colegas. E também, de vez em quando, eu me encontrava com os estudantes de teologia. E estes, eu tenho certeza, vinham à faculdade de teologia apaixonados, sentindo o chamado, queriam se preparar e queriam se colocar a cabeça, ou meter a cabeça cair de cabeça na Bíblia e realmente estudar muito a palavra de Deus para se tornarem pastores adequados, pastores apaixonados por Jesus. Só que na faculdade de teologia eles recebiam todos os tipos de informações, teologias, mas teologias, sociologia, filosofia e eu creio que também Bíblia, claro, teologia do Velho Testamento, teologia do Novo Testamento, teologia sistemática. Mas nesse interim, irmãos, também receberam crítica. O Brasil tem que ser transformado. Por que o Brasil está assim? Porque a igreja até agora não fez nada. Depararam também com a teologia do Leonardo Boff, que se chama teologia de libertação. E o que aconteceu com muitos desses jovens entusiastas e idealistas que foram para esta faculdade de teologia com todo entusiasmo? Durante o decorrer, eles perderam a fé genuína, a fé sincera, a fé transparente. E o que aconteceu com essa gente? Essa gente começou, de tanto criticar a igreja, a velha teologia, eles chegaram à conclusão, quer dizer, perderam a fé genuína na pessoa de Jesus. E eu fiquei muito chocada quando eu vi o confronto desses dois grupos. Um dia aconteceu de termos um acampamento, um retiro, numa faculdade onde também apareceram vários estudantes de faculdade de teologia. E eu verifiquei o criticismo no meio dos estudantes que haviam perdido a fé. E aquela fé espontânea, gostosa no meio daqueles estudantes. Então eu pude ver o que a informação faz, né? E o que a fé verdadeira pode fazer para discernir e criticar a própria informação recebida para poder aplicar a sua fé verdadeira na sua vida pessoal. Então, o segundo ponto, como eu disse, é o problema da informação. E o terceiro ponto seria a vida espiritual. Melhor dizendo, dentro dessa cosmovisão ocidental, eu tratei primeiro da formação intelectual, ou apenas informação, e a outra agora eu vou falar sobre a formação espiritual, a formação da vida espiritual. Infelizmente, aquilo que eu tenho notado, eu espero que isso tenha mudado, e que esteja em processo de mudança. Há muito pouco treinamento na vida espiritual, ou na formação da vida espiritual, aqui no Brasil. E eu verifiquei que na escola de pós-graduação onde eu estudei, eu tive a felicidade de estudar em Fuller Theological Seminary, e naquele lugar, em Pasadena,
havia realmente matérias focalizadas para a formação espiritual. Por exemplo, irmãos, havia toda uma matéria de intercessão e de oração. E o povo tinha que ler toneladas de livros sobre intercessão e oração. E uma das pessoas que estava dirigindo esta cadeira de intercessão e oração era um presbiteriano chamado Roberto Munger. E aquele homem era um homem conhecido por sua espiritualidade. E ele ficava a manhã inteirinha na presença de Deus para cultivar a sua intimidade com Deus. Então havia um cuidado muito especial para a formação espiritual. E todo o campus universitário, tanto dos estudantes de teologia como estudantes de missões, eram divididos em pequenos grupos de oração. E uma vez por semana este pequeno grupo de oração se reunia para compartilhar e orar. E era muito bonito, muitas vezes, ver todo o campus, especialmente na época de primavera, ver todo aquele pessoal, ou no outono, quando era possível ficarmos fora, grupos de 10 pessoas, de 12 pessoas orando juntos em todo o campus, porque isto era uma ênfase muito cuidadosa dada naquele lugar. E eu lembro muito bem de um estudante eu creio que de Nigéria, ou de Quênia, estudante da África. Ele escreveu uma tese de doutorado, PhD. Agora, qual foi a tese dele? Fomos chamados para amar. Né? Amar o quê? Amar o mundo? Não. Fomos chamados para amar Deus. Imagine, irmãos, gastar meses em pesquisa bíblica, teológica, para defender esta tese, que o chamado supremo do homem é amar a Deus. Não é lindo? Então, são essas situações em que nós deveríamos realmente prestar atenção. Outro ponto, dentro ainda dessa cosmovisão ocidental, é a questão, sabe, da formação do caráter do homem de Deus, o preparo inadequado. A inadequacidade na formação do caráter do homem de Deus. Irmãos, o que nós temos visto realmente é a falta de caráter no meio de alguns pastores. A questão da verdade, a questão da justiça, a questão da retidão, a questão da honestidade. Irmãos, isso tem sido realmente negligenciado. Como é que pode? Quem é o modelo nosso? O modelo nosso não é nenhum outro pastor. O modelo nosso é pastor dos pastores, Jesus Cristo de Nazaré. E se nós estudarmos e pesquisarmos a vida de Jesus, esta vida é impecável. Não é verdade, irmãos? Porque se nós tivermos como modelo alguém humano que foi extraordinariamente sucedido no ministério, nós ainda estaríamos tendo bastante problema, porque todo homem tem os seus defeitos, tem as suas fraquezas. Mas imagine, Jesus de Nazaré. Jesus é o impecável, ele verdadeiramente foi perfeitamente homem, perfeitamente Deus. E ele se identificou conosco em todos os sentidos. Ele entrou nesta pele nossa, ele se identificou, deixando conosco, atravessando o limite do divino e do humano. Ele se esvaziou, se humilhou, e naturalmente aquilo que saía da sua boca era a verdade pura. E ele era alguém que tinha caráter, porque quando ele falava, ele cumpria. Quando ele dizia que algo iria acontecer, aquilo acontecia. Quando ele dizia que iria ajudar alguém, ele ajudava de verdade, porque ele tinha caráter. Então, a formação de caráter do homem de Deus, nós nos despreocupamos com esta formação, e qualquer pessoa hoje está sendo chamado, está sendo ungido, está sendo reconhecido como pastor. Isso é uma situação muito triste. Bem, eu gostaria também agora de dizer um outro ponto, que é a questão da teologia contaminada. Preparação inadequada, outra seria teologia contaminada. O que é isto?
Irmãos, estamos vivendo um tempo muito difícil. Por quê? O que está se pregando por aí, irmãos, é uma teologia barata de prosperidade. E isso está no ar, isto está na televisão, isto está no rádio. Parece-me que o cristianismo se transformou no meio do homem, do ser humano, buscar o seu benefício próprio. Não é? O homem e a mulher é desafiado a seguir Jesus porque ele vai resolver todos os seus problemas. Claro, Jesus resolve todos os problemas. Mas o que Jesus propõe para nós não é resolver apenas os problemas. Ou que nós vamos encontrar um Deus tão maravilhoso, tão bom, e Ele tem tantas promessas na Bíblia, e todas as promessas a favor de você, então você sendo cristão, você vai ter tantas vantagens. Mas Jesus não só disse isso, Ele disse isso também. Mas irmãos, o que Jesus quer é formar uma herança linda, santa, pura, maravilhosa, constituídas de homens e mulheres que, aceitando o desafio de Jesus. Qual o desafio de Jesus? Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Por quê? O que Jesus Cristo quer, o que Pai deseja, é que nós, homens e mulheres, venhamos a conhecer Deus na sua profundidade. Isso não tem sido pregado. O maior desafio e o maior presente que Deus quer nos dar é que venhamos a conhecer Deus e desenvolver a sua intimidade. Porque quando Adão caiu, ele perdeu a intimidade. Quando Adão pecou, ele fugiu da presença de Deus. E desde ali, Deus tem estado andando onde você está. Porque Deus quer que nós o conheçamos. E a teologia de prosperidade tem contaminado a nossa visão, ao nosso jeito de ser. E ele diz assim, pois é, dê bastante para Deus, dê bastante, porque você vai ganhar 10 vezes mais. Você conhece aquela história de uma pessoa que deu 2 apartamentos já com intenções? Pois é, me disseram que Deus dá 10 vezes mais, eu vou dar 2 apartamentos, ele vai me dar 20. E ele realmente deu 2 apartamentos para a igreja. Só que, irmãos, Deus não devolveu 20 apartamentos para ele. E sabe o que aconteceu com ele? Ele processou a igreja. Exatamente isto. Porque em vez de nós estarmos apresentando uma teologia que verdadeiramente venha glorificar e exaltar a Deus e mostrar a Deus, mostrar aos homens o desafio de conhecer melhor a Deus. Irmãos, estamos apresentando estas coisas. Estamos apresentando esse tipo de problemas para toda a igreja, todo o corpo de Cristo. Eu estou lembrando agora a história de John Bevere. John Bevere diz que no início da sua carreira ministerial, este é um homem muito abençoado. Acabei de ler 3 livros dele. Eu creio que a última que eu li foi sobre Coração Ardente. E no livro Coração Ardente ele fala sobre isso, que no início da sua carreira cristã, ele estava numa igreja grande, havia mais de 1000 membros, o pastor era uma pessoa muito abençoada, e o pastor era alguém que enfatizava muito, muito a promessa de Deus, a promessa de Deus, a promessa de Deus. Se Deus promete, Deus faz. Então ele orava 1h30 todos os dias, pedindo para que ele fosse também um dia um grande homem, porque Deus tinha tanta promessa para ele. E ele orava para que ele pudesse ter poder, que ele pudesse fazer sinais e maravilhas, que ele pudesse pregar muito bem. E um dia diz que o Senhor falou, John,
a tua oração está errada. Como, Deus? A minha oração está errada? Pois é, meu filho. O objetivo supremo do homem não é receber as bênçãos que eu tenho para vocês. O objetivo supremo do homem é me conhecer e ter comunhão comigo. Irmão, ele entendeu. Ele rapidinho entendeu. E ele teve que deixar aquele ministério para procurar um outro lugar onde ele poderia desenvolver a santidade e a busca de Deus e conhecer Deus e desenvolver a sua intimidade com o Senhor. Irmãos, depois de algum tempo, aquele pastor, aquele homem que tinha sido pastor daquela igreja aparentemente abençoada, chegou à igreja e disse: irmãos, eu não gosto mais da minha esposa, não amo mais a minha esposa, e eu estou agora trazendo uma outra aqui como a minha segunda esposa, e se alguém tiver algum problema, podem sair. Irmãos, que tristeza, não é? Foi assim que aconteceu e ele entendeu que realmente nós podemos estar num engano muito grande quando nós centralizamos a nossa teologia na necessidade humana. Irmãos, Deus atende a todas as necessidades. Toda fome será saciada por Deus. Mas o nosso verdadeiro objetivo é conhecer Deus e ter intimidade com Ele. Bem, irmãos, ainda eu gostaria de falar algumas coisas, algumas razões por que os pastores caem. Uma delas é a igreja sem disciplina. O que é isso, Neuza? Quando alguém cai, essa pessoa tem que passar por disciplina. O Senhor mesmo diz que Ele disciplina a quem Ele ama. O verdadeiro pai disciplina o filho porque Ele ama, porque Ele quer o bem do filho. E nós vivemos numa nação impune. Eu creio, irmãos, com toda sinceridade, a impunidade no Brasil é a maior desgraça. Agora mesmo nós estamos vivendo um momento, se vai haver CPI do escândalo do Correio. Mas o grande temor nosso é que no final de tudo isso, depois de minuciosa investigação, vamos chegar a liberar todas as pessoas culpadas. Mas no mundo espiritual isso não pode acontecer. E o que está acontecendo com a igreja? Nós temos tido alguns problemas. São dois extremos. Um extremo é aquele que trata o pastor ou obreiro que caiu, que teve problemas. Tratamos aquela questão apenas do ponto de vista administrativo. É uma comissão que vem e trata o problema de maneira fria e aplica a disciplina de maneira fria, sem tentar analisar por que é que aquela pessoa caiu, quais as circunstâncias que a levaram para esse tipo de queda, e aplica de maneira muito fria, sem nenhuma misericórdia, a disciplina. A igreja sofre, o pastor sofre e a família do pastor é quase destruída. Peguei uma situação, vocês entendem? Eu tive que ajudar um pastor mais ou menos nesse sentido. E uma pessoa da comissão de disciplina me telefonou dizendo: Neuza, ainda bem que tem uma pessoa como você que está cuidando deste irmão. Que assim seja, irmãos. A igreja tem que cuidar daqueles que caem, daqueles que são descobertos em pecado. Eu tenho certeza que nenhum pastor gostaria de cair. Irmãos, permita-me contar uma história de uma pessoa. Me ligou um dia dizendo: Neuza, eu preciso falar com você. Eu falei: o que foi, pastor? Eu preciso falar com você, mas qual problema pode me adiantar? Ele disse: adultério. Pois não, venha,
estarei esperando, venha com a esposa. E ele veio, pegou o ônibus, viajou a noite inteira e veio. E ele disse assim, olha, irmã, eu tenho uma história a contar. Até 16 anos, eu era filho de crente, nunca fui para o mundo, eu estava participando de todas as atividades da igreja, mas com 16 anos eu fui para o mundo. E fui para prostíbulo. E começou a minha vida. Eu quase que morei no prostíbulo. Era algo terrível. E me prostituí de todo jeito. E me converti, quer dizer, voltei à igreja quando eu tinha 23 anos. E nunca mais, disse ele, nunca mais tive o problema de prostituição. E me tornei pastor, e comecei a pastorear. Um dia enfrentei duas mulheres endemoniadas, eram as pombagiras, e naturalmente eu orei, mandando embora. Só que na hora de ir embora, essas pombagiras, os espíritos de prostituição, disse, pode deixar, nós vamos te pegar. Você pode imaginar? Um pastor nunca admite que uma pombagira iria pegá-lo, né? Ele disse, o que é isso? Cala a tua boca. Né? Ele nunca poderia admitir que alguma coisa poderia acontecer nesse sentido. É isso que nós falamos. Nós temos autoridade. Somos pastores. Eu sou pastor e tenho autoridade em nome de Jesus, isso nunca vai acontecer. Mas, irmãos, pense um pouquinho. Este pastor tinha coisas estranhas. Ele veio da prostituição pesada. Ele nunca passou por uma ministração. E o que acontece? Eu digo ministração de expulsão, de cura interior, de libertação, nunca passou. Então ele disse o seguinte, aconteciam umas coisas esquisitas que eu não conseguia entender. Por exemplo, eu estava lendo a Bíblia em casa. Estava lendo a palavra. Só que uma força estranha me empurrava para fora. E então, eu era atraído por uma força, então eu ia até a rua. E quando eu via na rua, de outro lado da rua, eu via uma prostituta. Eu saía correndo. O que está acontecendo comigo? Né? Outra vez também, em casa, estava se preparando para pregar e uma força estranha o leva para a rua. E quando ele vai, o que acontece? Que coisa incrível. Vê um travesti, ele saiu correndo. Porque o mundo das prostitutas e travesti ele conhecia muito bem, não tinha nada mais com ele. Mas algo estava acontecendo e ele não sabia discernir. E ele disse, a esposa teve bebê, e veio uma menina, jovenzinha, ajudar a esposa. Ele disse, eu caí com ela. Vocês estão entendendo, irmãos? Agora, ele tinha que ser disciplinado. Primeiro ele tinha que passar por libertação. E eu pude ministrá-lo. Ministrei com muita alegria. Analisei toda a situação dele. Naturalmente, os demônios que haviam feito habitação através da vida intensa de prostituição estavam ainda escondidos na vida dele. E ele passou por libertação. Depois disso, ele contou também um outro aspecto da vida dele. Este homem disse, desde criança, eu nunca fui disciplinado. Eu era queridinho da minha mãe, então minha mãe passava a mão na minha cabeça. Eu fazia coisa errada e meu pai também tinha preguiça de me disciplinar, passava a cabeça. E quando aconteceu isto, sabe o que o meu chefe disse? Confessa a Deus, mas não fala para ninguém. E me deixou. E ele disse, eu quero ser disciplinado. Pela primeira vez na minha vida, eu quero ser disciplinado. Era o grito de desespero daquele homem. Irmãos, quando nós pensamos em disciplina, nós podemos até pensar assim, mas que gente cruel. Pai, tenha um pouquinho de misericórdia, Jesus já perdoou. Irmãos, mas a coisa não é assim. Vamos
lembrar de Davi. Davi não era filho de Deus. Davi não era o amado, o homem segundo o coração de Deus, o amado de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Era. E o que aconteceu? Quando Davi adulterou e quando Davi assassinou, né? Se fôssemos nós, como é que nós íamos cuidar? Nós diríamos assim, tadinho de Davi, você pecou, é. Sabe o que você faz? Olha, Davi, vê se você fica escondido, desapareça por aí. Porque o pessoal vai esquecer. O pessoal tem memória fraca, memória curta, né? Então desapareça. E daqui a um tempo você aparece. Como se nada tivesse acontecido. Irmãos. Só que Deus tratou Davi de maneira diferente. Ele mandou o profeta. Ele disse, Davi, tudo aquilo que você fez às escondidas, eu vou fazer com que todo Judá, todo Israel saiba. E na nossa linguagem, quem sabe, diria assim, vou colocar você no Jornal Nacional, vou colocar nesses programas aí para que todo mundo saiba. Irmãos, é muito sério. Ele disse por isso também, o teu filho vai morrer. E ele disse, porque você deu chance aos inimigos de Deus, de ridicularizarem o seu nome. O seu filho agora vai morrer. Entende? Deus poderia ser misericordioso no sentido, mas ele não poderia negar a sua natureza. A natureza da fidelidade. Ele teria realmente que disciplinar Davi. E depois daquilo, Deus começou a fazer coisas diferentes na vida de Davi. Em nome de Jesus. E também, irmãos, além disso, nós temos que considerar os nossos inimigos internos e externos. Vamos considerar o inimigo interno. Quem são os nossos inimigos internos? Eu diria a nossa carne. O demônio é muito fácil para ser detectado e nós expulsamos o demônio, né? Só que a carne é alguma coisa que tem que ser constantemente negada. A carne tem que ser algo que tem que ser crucificada constantemente. Então, a carne é a expressão do eu. Eu gostaria de dizer aqui o significado da palavra carne na Bíblia. Há vários significados. Um é corpo humano, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Minha carne, Paulo quando fala minha carne, ele diz, significa minha doença, Gálatas 4, 13. Significando também o homem, no sentido geral, 2 Coríntios 7, 5. Significando algo temporário, né, como Israel segundo a carne, 1 Coríntios 10, 18. Segundo carne, ou segundo os padrões humanos, e segundo a carne, no sentido de estar fora da vontade de Deus. É a carne fora da glória de Deus. É a carne, a existência do homem, à parte de Deus. Então, é nesse sentido que nós temos que dizer sobre a nossa luta, a luta contra o inimigo interno. E o inimigo interno, um dos inimigos internos é a carne. Então nós podemos dizer, o inimigo interno é a carne. E um dos aspectos desse inimigo é o orgulho. Eu me arrepio toda quando eu penso naquele que caiu por causa do orgulho. E você já sabe de quem eu estou dizendo. É o Lúcifer. Lúcifer era quem?
era o querubim da guarda, que estava no lugar mais alto. Ele tinha como sua habitação o monte de Deus. Ele era alguém que viu a glória de Deus de perto. Ele viu e contemplou a beleza do Filho do Homem, de Jesus. Ele contemplou a força, a majestade de Deus bem de perto. E, no entanto, este é aquele que caiu por causa do orgulho. Não é? E, irmãos, e nós somos muito parecidos com ele. Não vamos subestimar. Porque o orgulho é o que realmente leva o homem a cair. Alguém disse o seguinte, é um pastor, estava me dando uma carona, é um pastor lá da Califórnia. Ele estava dizendo, olha, eu tenho uma triste notícia para te dar. O pastor daquela tal cidade caiu em adultério. Mas eu quero te garantir, antes que ele caísse em adultério, o coração dele se orgulhou na presença de Deus. Porque a palavra de Deus também diz que o orgulho precede a queda. E é verdade. E nós vamos ter que realmente pedir misericórdia a Deus. Porque, veja só, quem poderia se orgulhar no meio dos seguidores de Jesus? Nós temos o apóstolo dos apóstolos, chamado apóstolo Paulo. Este homem tem um pedigree, diria assim. Ele tem uma biografia abençoadíssima. Tantas realizações, tanto preparo, tanto estudo, treinamento. E ele disse, no zelo eu era fariseu dos fariseus, né? Da tribo de Benjamim. Ele era alguém extraordinário. Estudou aos pés de Gamaliel. Né? Mas ele disse, olha, tudo isto eu considero como lixo. Ah, você quer saber? Ele continua dizendo, não é? Você quer saber de experiências espirituais? Pois é. Eu tive uma experiência tão extraordinária que subi até o terceiro céu. E ali vi coisas inefáveis. E ouvi coisas inefáveis. Tanto é que quando ele fala no 2 Coríntios capítulo 12, ele nem cita que é ele. Ele fala, eu conheço uma pessoa, mas é ele que teve. Não é? Ele disse, eu poderia me orgulhar de todas estas coisas. Porque as experiências com Deus são coisas extraordinárias. Eu poderia me orgulhar. E todo o meu treinamento. E fui até perseguidor da igreja por zelo a Deus de Israel. Não é? Eu era homem impecável. Mas eu não posso me orgulhar de nada disto. E Deus foi tão fiel comigo, ainda ele diz, que Deus mandou um espinho na carne. Que era o quê? Ele diz, agente de Satanás, mensageiro de Satanás, para me esbofetear. Para quê? Para que eu não me ensoberbecesse. Devemos aprender muito dele, na verdade, irmãos. Temos que aprender dele. Este homem, o homem que seguiu, arrisca a palavra de Deus. Por quê? Ele era um apaixonado por Jesus. Conhecia a Jesus. Pois é, orgulho. Nós temos que tomar muito, muito, muito cuidado. E nós temos que morrer verdadeiramente para nós mesmos, para que a carne não suba na cabeça. Orgulho não suba na cabeça. E nós não tenhamos essa tristeza de um dia ter de cair. Deixe-me dizer uma coisa. Eu acabei de voltar da Indonésia. Na Indonésia nós tivemos algo extraordinário. Eu estou falando sobre orgulho e por isso mesmo eu quero fazer essa ilustração. Tivemos um congresso sobre transformação mundo, ou transformação mundial. E como no Brasil nós temos um projeto transformação, a comissão que trabalha com esse projeto transformação foi chamada para estarmos ali. A comissão esteve ali com mais 54 nações. E eu tinha uma ideia muito errada da Indonésia. Eu achava que a Indonésia era cheia de
favelas, etc. Mas a Carta Capital é uma coisa linda, muito bonita, e é uma cultura muito rica. Mas, irmãos, Indonésia é o maior país muçulmano sobre a face da Terra. E eu imaginei, como é que eu vou ver depois a Indonésia do tsunami? Como é que pode? Eu pensei. Mas eu tive uma grata satisfação. No último dia, eu estive participando de uma reunião de oração com 130 mil pessoas enchendo um estádio. E havia 100 cidades conectados todos via satélite, fazendo a mesma coisa, orando, simultaneamente, porque naturalmente as cidades não podiam se locomover. Agora, isto é resultado de quê? Resultado de humilhação. Irmãos, 3 anos atrás, os muçulmanos haviam se levantado e destruído igrejas, mais igrejas, mais igrejas, matado pastores, massacrado crentes, seguidores de Jesus, não é? E no meio de toda essa adversidade, país muçulmano, 100% liberdade, não, né? Liberdade restrita, no sentido de cristianismo, esse tipo de levante muçulmano, no meio de tudo isso, eles poderem juntar 130 mil pessoas, mas, irmãos, era uma vergonha para mim. Eu entrei chorando naquele estádio, naquela noite. Vergonha para o Brasil, que não consegue fazer isso, porque estamos todos divididos. E na primeira noite da conferência internacional, este homem disse o seguinte, este homem, eu digo, o presidente do evento disse o seguinte, e eu preciso contar uma coisa a vocês. Ele disse, eu estava orando pela unidade do povo de Deus. Mas Deus então pediu uma coisa. Deus pediu que eu renunciasse o orgulho meu. Irmãos, este homem está sendo desafiado para renunciar e se arrepender do orgulho dele. Sabe quem é? Não era qualquer homem. Como presidente daquele grande evento, ele era alguém que tinha fundado 500 igrejas. Não era qualquer pessoa. E Deus diz, por favor, você se arrependa do teu orgulho. Ai, irmão, renuncie o teu orgulho. O que ele fez? Ele disse que se arrependeu, orou, chorou, pediu perdão a Deus, né? E em seguida também o Senhor disse, daria agora para você ir aos seus pastores, aos pastores que você conhece, pedir perdão também pelo seu orgulho. Irmão, ele fez isso. Foi de pastora a pastora, pedindo perdão pelo seu orgulho. E com isso, algo começou a acontecer. As barreiras começaram a quebrar para a unidade, que pôde trazer então esse algo extraordinário de diferente na Indonésia. Dia 25 de dezembro, diz que eles estavam fazendo a sua vigília, porque é proibido celebrar Natal, eles fizeram vigília. E dentro, com essas 130 mil pessoas, que deu estágio lotado, e dentro de 24 horas veio o tsunami. E algumas pessoas perguntaram, por quê? Onde é que estava Jesus? No meio de tsunami. E isto acabou de levar o povo a realmente se unir mais ainda na presença de Deus. E eles disseram, com tsunami, sem tsunami, nós vamos cumprir a vontade de Deus para transformar a Indonésia. Glória a Deus. E sabe de uma coisa? Aquele povoado mais atingido por tsunami chama-se Aceh, ou alguns dizem Axé,
E aquele lugar grande maioria muçulmanos. Sabe quem é que chegou nos primeiros aviões com remédio? Cheio, avião lotado de remédio, de roupa, de comida, os cristãos. Então os muçulmanos perguntavam, mas nós acabamos de destruir suas igrejas, matar o teu povo e vocês nos ajudam. Diz que foi a grande oportunidade de falar do amor de Deus. E aquele lado está se abrindo para o Evangelho. Deus tem os meios para fazer as coisas. Mas, na realidade, eu estava falando sobre o orgulho. E eu queria ter falado sobre o arrependimento deste homem. Este homem, reconhecendo o seu orgulho, foi pedir perdão para as pessoas que tinham que pedir. Agora, um outro perigo, dentro dessa mesma situação da nossa carne, orgulho, que tipo de perigo pessoas que se parecem muito com Jesus enfrentam. Pessoas que se parecem com Jesus enfrentam. Sim, irmãos, quando uma pessoa começa a se parecer muito com Jesus, sabe o que acontece? Ao redor dessa pessoa começam a se juntar outras admiradoras, ou pessoas que amam a pessoa. E o que acontece? Transformam aquilo em idolatria, quando a pessoa não vê mais a Jesus, mas vê a pessoa parecida com Jesus. Isso é um grande, grande perigo. Então, tiramos a atenção do povo que teria que estar olhando para Jesus, para aqueles que se parecem com Jesus. Isso é um perigo tremendo. Daí vem a idolatria. E também, não só dos que rodeiam, mas a própria pessoa poderá cair no pecado de narcisismo. Né? As pessoas se juntam, porque essa pessoa começa a atrair, não por ela, mas por causa de Jesus, e recebem palavras de elogio, e elas começam a se convencer de que são lindas, são santas, e começam a dizer, olha, eu não estou linda, eu não sou linda, olha para mim. Não é? Então, irmãos, que coisa, não é? Como somos complicados os seres humanos. Mas isso é uma expressão da carne. E um outro perigo de quem está no ministério e que pode ser atacado é a questão do poder. No mundo secular nós dizemos que o poder corrompe. E alguém já disse que o poder absoluto corrompe absolutamente. E o exercício de poder dentro do corpo de Cristo é uma coisa muito delicada também. Porque o pastor, o líder, fala em nome de Deus, fala em nome de Jesus. Mas se essa pessoa não estiver numa dependência total, numa humildade, numa submissão total a Deus, ele pode usar mal este poder. Eu diria abusar do poder. E nós estamos vendo isto. Alguns líderes que exigem a submissão absoluta dos seus discípulos, dos seus membros. Irmão, isso é uma situação muito, muito, muito difícil. É uma situação muito delicada. E chega até o ponto de fazer com que as pessoas que se submetem a este líder, que exercem o poder de uma maneira errada, a copiar até a maneira de se vestir, de se pentear, né? Eu já tenho falado que isto é uma expressão da idolatria. Então, irmãos, é uma situação em que nós vamos ter que tomar muito cuidado, porque, de repente, eu vejo muitas pessoas que se penteiam como aquele líder, se vestem como aquele pastor,
Ou se é pastora, tem o mesmo jeito de arrumar o cabelo. Usa o mesmo grife, usa também o mesmo perfume. Irmãos, é perigoso, não é verdade? Muito, muito perigoso. Porque Deus, Ele não faz questão ele faz questão de fazer exatamente o contrário, no sentido de Ele não produz ninguém em série. Deus não massifica, né? Se nós olharmos para Jesus, se nós olharmos para Deus, nós nunca vamos ser robôs. Nós nunca vamos ser a cópia do outro. E o nosso objetivo é conhecer Deus. O nosso objetivo é ter a imagem de Jesus e se parecer cada dia mais com Jesus. Só que esse parecer com Jesus é algo tão rico, é algo tão variado, algo tão diverso, porque assim o Senhor criou. O Senhor criou branco, negro, vermelho, amarelo. O Senhor criou pessoas que são baixinhas, altas, longilíneo, a pessoas gordinhas. Por quê? Porque realmente Deus quer Ele ama a diversidade, porque Ele é muito, muito criativo. Mas se nós começarmos a olhar só para uma pessoa e ficar sujeito e controlado por aquele poder humano, irmãos, é uma coisa muito delicada. E nós então temos que sempre dizer: este poder vem de Deus. Essa autoridade que eu tenho está ligada totalmente ao Senhor. E assim, Rick Joyner, deixe-me citar Rick Joyner, ele diz assim: sim, há um grande perigo em andar com muito poder. Isso aconteceu com muitos dos meus mensageiros. É Jesus falando a Rick. Isso é parte da mensagem que eles devem dar para a minha igreja do último dia. É para você andar no meu poder, num poder ainda maior do que esses tiveram. Mas se você pensar que o poder é sinal de que estou dando endosso a você, ou até mesmo a sua mensagem, você estará abrindo a porta para esse mesmo engano. O Espírito Santo é dado para testificar apenas de mim. Se você for sábio como Paulo, o apóstolo Paulo, você aprenderá a gloriar-se mais na sua fraqueza do que nas suas forças. Amém, irmãos? E um outro ponto que eu gostaria também agora de dizer, dentro do nosso inimigo interno, é a concupiscência da carne e dos olhos. No meio do sofrimento, Jó disse: eu fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria eu numa donzela? Irmãos, nós vivemos, Brasil, nação brasileira, nós vivemos dentro de um ambiente sensual. A nossa nação é conhecida como uma das nações mais sensuais sobre a face da terra. E todos os líderes vieram de onde? Esses líderes vieram de Marte? Você, pastor, veio de Marte? Você, pastor, veio de Vênus? Não. Todos nós somos produtos dessa terra, produtos da nossa cultura, e de alguma forma nós sentimos a sua influência. Estamos dentro desse contexto cultural, de muito erotismo, de muita sensualidade. E então os pastores têm que ser tratados nessa área antes de começarem a se envolver com o ministério. Você mesmo ouviu aquela história do que eu havia contado, daquele irmão, quando eu falei do aspecto da disciplina da igreja. Então, a primeira vez que aqui no Brasil, depois de eu ter voltado desse treinamento, do curso de doutorado que eu fiz nos Estados Unidos, acho que foi em 1988, eu estava dirigindo um seminário numa conferência dos pastores na CIPAL. O meu seminário acho que chamava a Igreja e o Espiritismo, alguma coisa assim. Mas muitos vieram e eu ministrei. Quando terminamos a conferência, já no último dia,
Eu estava para sair, para pegar um ônibus, o carro. Chegou um pastor e disse, eu não sabia, irmã, que você tem Ministério de Libertação. Não, eu tenho. E este homem me pegou assim pelos dois, aqui, os dois braços, não é? E fez assim, irmão, me ajude. Eu falei, o que foi? Irmã, eu tenho um problema aqui na mente. Pensamento impuro. Eu não consigo ficar sozinho numa sala, num aconselhamento com uma mulher, porque a minha mente começa a correr 250 km por hora. Então, é aquela fantasia, aquela coisa, eu não posso ficar assim, eu tenho vergonha. Eu perguntei rapidinho, pastor, qual é o teu passado? Ele disse, drogas, muita prostituição, espiritismo. Irmãos, são 3 portas da entrada dos demônios, dos espíritos imundos. Falei, misericórdia. Então eu procurei por aí se tinha alguém que poderia me ajudar, porque eu nunca ministro sozinha. Mas olha, aquela hora de pessoa pegar mala, colocar no ônibus, eu não podia despedir aquele irmão daquela forma, não é? Eu creio que havia mais ou menos 700 pastores naquele lugar. Então eu disse, está bem, irmão, vamos lá. Entrei numa sala, deixei a porta escancarada, não é? E ministrei rapidamente, e fechando as brechas, ele fez as suas confissões, nós cancelamos uma série de coisas, fez a renúncia, eu fiz essa ministração, expulsando aquelas coisas que estavam dentro dele. E depois eu disse, pastor, eu vou mandar uma apostila minha, o senhor estuda e depois o senhor me dá um retorno. Só que, irmãos, passaram-se, não é? Meses, ele não me dava retorno, não tinha o telefone dele, mas depois de um ano, mais ou menos, eu encontro com este homem na mesma conferência. Então eu disse, pastor, como é que o senhor está? Ele disse, eu estou bem, eu estou fazendo aquilo que você está fazendo, e apresentou a esposa. Eu fiquei muito, muito feliz. Mas esta, irmãos, é uma das áreas em que todos nós temos que cuidar, e nós não podemos subestimar o inimigo que infiltra ou tenha infiltrado no passado e que permanece calado, quieto, escondido, até o servo de Deus se tornar muito famoso e cair, né? Eu não tenho que citar, mas como é um fato conhecido, o Jimmy Swaggart, quem é Jimmy Swaggart? Era alguém que realmente amava a Deus. Eu tenho certeza da sua sinceridade. Ele levou milhares de pessoas para Jesus. Mas desde criança ele tinha problema nesta área. E eu creio que a esperança dele era, um dia quando eu for seminarista eu vou resolver isto. Um dia quando eu for pastor eu vou resolver isto. Um dia quando eu me tornar, me ungirem, e quando eu tiver uma patamar maior eu vou resolver. E ele foi deixando, e eu tenho certeza que durante todo o período da seu pastorado, ele deve ter tido pequenas caídas aqui e acolá, e ele não enfrentou. E quando ele estava no topo do seu sucesso, do seu ministério, sendo conhecido por o mundo inteiro, Satanás lhe deu umas rasteiras, não é? É triste, porque a história dele é a nossa história. A história dele não é fulano, aquele lá, é minha, porque ele faz parte do corpo, faz parte da noiva. Por isso mesmo nós temos que tomar muito cuidado nesta área, para poder realmente ser tratado por Deus. E eu fico tão feliz, irmãos, que quando eu estive em Hong Kong ministrando, um dos conselheiros e psicólogo chegou a dizer isto para mim. Isto foi o maior presente, porque eu ministro nesta área, muitas pessoas. Ele disse o seguinte, Neuza, eu descobri que eu posso ser santo, até no pensamento, depois da libertação. E ele perguntou naquela ocasião, sabe, eu tenho ainda alguns sonhos. Então eu disse, vamos pedir para que Jesus purifique o seu subconsciente, o seu inconsciente. Que ele venha passar o sangue de Jesus. Irmãos, não é uma coisa extraordinária? É. E nós vamos então orar e pedir para que Deus venha realmente fazer algo extraordinário na sua vida também. Agora, os inimigos externos. Já falei dos inimigos internos, eu quero falar sobre os inimigos externos. Pastores têm inimigos externos? Irmãos,
se você nunca ouviu falar que a tua igreja foi infiltrada por alguém, o teu seminário não foi infiltrado, é bom começar a ouvir. A infiltração de inimigos dentro das nossas igrejas, dos nossos institutos bíblicos, das nossas faculdades de teologia. Por quê? Eu acho que na década de 50, ou mesmo 40, nós tivemos histórias e relatos comprovados de infiltração de jesuítas e católicos em determinadas instituições, para minar a instituição evangélica, para desmoralizar professores, né? Meninas que vinham para realmente seduzir os professores, e nós temos relatos nesse sentido. Mas hoje, não é? Quem está infiltrando? São os satanistas. Os satanistas têm pressa, porque eles erraram na questão da data de que haveria uma manifestação ou aparecimento do anticristo, falso anticristo, em 2002. E diz que em 2006 vai aparecer o verdadeiro anticristo. Agora, irmãos, eles estão trabalhando para formar a base do aparecimento do Maitreya, o anticristo, não é? E eles vão tomar posse de dizem eles, vão tomar posse de todo mundo, e Lúcifer, vai começar a governar esta terra, este globo, este universo. Jesus disse que ele viria buscar a sua noiva. Glória a Deus por isto. E então o que está acontecendo? Eles têm muita pressa, o outro lado, os satanistas têm muita pressa, então estão infiltrando em muitas igrejas. Às vezes em igrejas grandes, às vezes nas igrejas pequenas, especialmente as igrejas que não têm discernimento espiritual, são objetos desse tipo de infiltração. Deixe-me contar algumas experiências. Eu fui abordada por um rapaz, numa determinada cidade, quando fui fazer um ato profético, não era nem seminário. Eu tinha ido naquela igreja, porque depois de ter feito atos proféticos, ter feito caminhada por aquela cidade, alguém disse: Deus, você não quer pregar naquela igreja? Fui numa igreja pequena, etc. E eu fui falar sobre restauração sexual, porque era exatamente o momento que Deus estava me mostrando uma série de coisas novas. Quando fui ali, depois do término, o rapaz diz assim, chega um rapaz bonito, elegante, diz assim: pastora, eu preciso falar com a senhora. Pois não, eu pensei, ele deve ter algum problema nessa área, vou ajudar, conversar com ele, orar com ele. Mas ele disse, quando eu fui falar com ele, ele disse: fui satanista. Eu era satanista. E eu falei: será que é verdade? Essa foi a minha primeira reação. Depois eu disse: e daí, como é que foi a sacrifício humano? E eu não perguntei nada, rapidinho perguntei. E ele disse assim: pois é, eu roubei de uma mãe solteira que eu conhecia, e peguei a criança, fiz isso, parecia verdade. Então eu perguntei fiz uma outra pergunta. E qual foi a estratégia que você usou para destruir uma igreja evangélica? Então ele também me respondeu: pois é, escolhi uma igreja onde os pastores, onde pastores não, onde havia só um pastor, muito isolado. E eu entrei ali e comecei adulando o pastor. Adulava o pastor de todo jeito. Dizia que a palavra dele era muito boa, eu dizia que ele era muito criativo, eu dizia que os projetos dele eram maravilhosos, e fui adulando, e caí na graça dele. Cuidado, pastores, aqueles que chegam muito perto, começam a adular. E no final ele me nomeou como presidente dos jovens. E daí o que você fez? Ele disse: pois é. Eu dizia para a turma: olha, faz o que você quiser. Faça o que você quiser. Se você quiser a danceteria, vai. Quiser usar drogas, usa drogas. O que você quiser, você pode fazer. Prostituição, não tem problema. Só que aqui dentro da igreja, eu quero cara de santo. Né? E eu fui então fazendo tudo isso, mas a palavra de Deus que ele pregava falou fundo no meu coração e eu me converti. E até tem um episódio, porque quando eu me converti, abandonei o grupo em que eu pertencia, eles queriam me matar,
Uma noite eu estava andando de moto, apareceu um carro preto todo escuro, sem nenhuma luz, e me jogou semi-morto. Fui levado à UTI e ali eu fui tratado. Graças a Deus que naquele UTI não havia nenhum satanista, né? Mas, irmãos, são essas histórias que nós ouvimos. E eu estava contando essa história para o grupo de pastores. E um dos pastores, aquele pastor que me havia convidado, disse: Neuza, aqui no sul, sabe o que acontece? Aqui nós temos os satanistas não vêm com uma só pessoa, vêm em grupo, né? No sul do Brasil, o pessoal vem em grupo, de 3 ou 4. E o que eles fazem? Também escolhem pastores isolados. Porque quando o pastor está em conexão, está em comunhão, tem apoio, irmãos, as coisas funcionam de outra forma. Então, o que acontece? Eles entram e vão exatamente onde os pastores precisam. O pastor precisa de alguém que limpe o salão, eles vão. Precisa de uma Kombi para pegar as crianças para a escola dominical, eles vão. Precisa de alguma coisa prática, arrumar encaramento, eletricidade, eles estão aí. E daí, com toda essa disposição, eles ganham a confiança da igreja. E o povo diz: pois é, mas que gente boa, mas que jovens abençoados, né? Quando ganham a confiança do povo, o que ele faz? Ou eles fazem? Numa assembleia, um levanta e diz: eu gostaria de trazer aqui uma coisa muito constrangedora, mas eu tenho que falar, não posso deixar de falar. E eu vi o pastor entrando num motel com uma loira. Não é verdade, mas ele inventa, e ele tem apoio do outro, e tem apoio do outro. Quer dizer, então, diante da testemunha de 3 pessoas, ele é mandado embora, banido da própria igreja. Então, são esse tipo de coisas que podem acontecer. E há centenas de histórias nesse sentido. E o que nós temos que ver é realmente policiar o nosso coração e saber também que existe esse tipo de infiltração e temos que estar pedindo a Deus. Deus dá-nos discernimento, porque somente o discernimento espiritual vai poder nos ajudar. E ter uma comunhão muito específica com determinadas pessoas, né? E diante disso, eu queria dizer a vocês o seguinte, que nós temos que fazer alguma coisa, né? Porque os valentes caem. Os valentes caem por toda aquela situação que eu digo, todos esses pontos que eu apresentei. E o que temos que fazer então para nos proteger? Nós temos que nos proteger trabalhando para recuperar a cosmovisão bíblica, né? Irmãos, hoje até há pentecostais que não acreditam na existência de anjos nem de demônios. Eu fico muito triste com isso aí, né? É triste pessoas argumentando que não existe guerra espiritual. Segundo, trabalhar no caráter de Cristo, né? Cada obreiro vai ter que trabalhar no caráter de Cristo. E recuperar o temor de Deus, porque uma pessoa será honesta, transparente, verdadeiramente reta e justa, quando se trabalha no caráter de Cristo e quando tem o temor de Deus, né? Trabalhar na santificação do homem de Deus. Conhecer o inimigo interno, conhecer o inimigo externo, né? Mas não é só isso. O pastor tem que levantar intercessor, ou intercessores. Deus é tão maravilhoso que sempre existe uma mulher ou um grupo de mulheres que são, vamos dizer, são levantados por Deus de madrugada para orar, interceder pelos pastores. E nós não podemos subestimar a força desse pessoal. E então temos que pedir proteção a Deus através de intercessão. Também conviver com pessoas que realmente nos ajudem no discernimento. E, irmãos, às vezes o intercessor
pode até se tornar um pouco inconveniente. Pastor, eu tive um sonho com o senhor. Pastor, eu tive uma visão com o senhor. Mas preste atenção, porque Deus pode falar. Se for um sonho que não tem sentido, errado, não importa. Ora, né? Se é verdade, Deus vai confirmar. Se não é, não importa. Né? A não ser que seja inimigo, né? Sonhos e visões do inimigo, irmãos, de pessoas completamente desconhecidas. São pessoas conhecidas, pessoas que oram, ouça e discirna. E tenhamos humildade de reconhecer, Deus está querendo falar alguma coisa, então eu vou orar em cima disso aí. Né? Todos nós temos defeitos, todos nós precisamos ajudar uns dos outros. E nós temos que levar a igreja a compreender a guerra espiritual e formar um exército de guerreiros, né? Guerreiros de frente, guerreiros que ficam no posto para estar trabalhando, e devemos evitar ficar sozinhos, isolados. Temos que sempre estar em comunhão com outros pastores, outros obreiros. Nós temos que pedir para que o Senhor realmente nos dê cobertura, não é? Por quê? Nós temos que ter pessoas a quem prestar contas. Fizemos isto, fizemos aquilo, estamos fazendo isto, não é? E companheirismo, amigos, irmãos, pastores que ouçam as nossas lutas, dificuldades e tentações. E comunhão com os conselheiros que tenham discernimento e procurar incentivar intercessores que orem de verdade para o pastor e para o ministério. Irmãos, estas são algumas das coisas que Deus me deu nestes dias, falando sobre por que caem os valentes. Que Deus nos abençoe. E vamos orar então. Pai, eu quero agradecer por este momento. Quero pedir para que os nossos irmãos que ouviram estejam sendo verdadeiramente tocados, edificados, porque ofendemos a Ti, ferimos o Teu coração, quando nós vemos tantos pastores caindo. Senhor, tenha misericórdia. Queremos pedir para que o Senhor realmente faça a Tua igreja tomar consciência de que nós temos que tomar muito mais cuidado com todo o preparo dos pastores. E que os pastores estejam sendo cercados, todos os recursos necessários para poder estar firme na Tua presença. Senhor, sempre é a carne que fala mais alto e o orgulho é que precede a nossa queda. Guarda, Senhor Deus, os nossos corações, Senhor, da vaidade, da jactância, da soberba, do orgulho, da confiança própria. Em nome de Jesus. E tenhamos, Senhor, a Ti como nosso modelo, Jesus. E possamos caminhar lado a lado com aqueles que labutam, Senhor, em trazer a santidade à Igreja de Jesus e levar o povo de Deus a Te conhecer profundamente e desenvolver uma verdadeira intimidade contigo. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém.